a gente tá aprendendo a lidar com esse mundo. De novo, assim, ó, uma coisa era colocar toda essa turma dentro de uma sala, né? E é interessante que dentro de uma sala, talvez a gente não enxergasse um a um, do mesmo jeito que a gente enxerga numa tela. E de outro lado, talvez as pessoas que estavam na sala não enxergassem quem estava com elas na sala. E aí eu vejo que tem várias coisas aqui. Uma delas, por exemplo, é a indiferença em relação a quem está na sala. Isso é uma coisa que preocupa, sabe? Porque o ambiente online, ele pode se tornar extremamente impessoal. Existe um outro lado que é essa ideia de que, às vezes, tu está numa sala e, vamos lá, é tanta informação, é tanta gente, e as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, sabe, entra na sala, desliga a câmera e fica fazendo outra coisa enquanto ouve o que está sendo dito e talvez não faça uma coisa nem outra direito. E vamos fazer aqui, não falar na terceira pessoa do eles agem assim. Às vezes nós fazemos. Eu mesmo, aqui, tento fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e talvez devesse, de alguma forma, puxar um pouquinho o freio de mão. Mas eu acho que esse é sintoma da nossa sociedade. E o que eu vejo é o seguinte, Lu, o processo, como um todo, ele é um capítulo da cultura humana. Já me ensinavam isso os meus professores. Né? Cultura é tudo aquilo que a gente cria. Tudo que o ser humano cria. Né? Tem coisas que a natureza nos dá e tem coisas que o ser humano cria. O processo é um pequeno capítulo, né? Talvez às vezes supervalorizado por alguns, sabe? Mas é um capítulo que ele, de alguma forma, expressa e transparece o que nós somos. No caso, fala da questão das audiências de mediação e conciliação. Eu acho que ali tem um outro problema sério, que é o da comunicação. Olha que interessante. A gente fala em processo e audiência e meio de tecnologia, parece que a gente fala como se fosse tudo uma coisa só. E uma coisa é falar numa sessão de mediação desenvolvida online. Outra é falar numa audiência de instrução. Uma terceira é falar numa sessão de julgamento. Olha que interessante isso. Era uma ação direta de inconstitucionalidade nas mãos do Supremo. E aí, o relator era o ministro Marco Aurélio. Quando a gente fala ministro Marco Aurélio, muitos brincam que ele é o voto em sentido contrário, né? O minoritário em muitas questões. Ele tem as suas posições. Eu não estou discutindo certo e errado da posição do ministro Marco Aurélio, porque ele é talentoso, como nós temos um Supremo muito talentoso, tá? Sei que as pessoas criticam muito o Supremo, mas o Supremo é muito talentoso. Mas o que eu queria apontar é que o relator era o Marco Aurélio. E aí o Marco Aurélio coloca o voto como relator. E na sistemática do plenário virtual, o que ocorre é que o relator coloca o seu voto e aí começa a correr um relógio. Para que os outros ministros venham a se posicionar. E no plenário virtual, vamos brincar assim, quem cala consente. E aí o que é curioso, quem calasse consentia com o Marco Aurélio. Olha que loucura. Então, era uma semana que as pessoas ficaram numa expectativa para ver se aquela posição, que aparentemente é a minoritária, prevaleceria em função do silêncio dos demais ministros. Precisava 6 votos para virar aquele julgamento. É loucura isso, né? Pensando que... Uma coisa é você pensar no julgamento ali, sabe? Um relator coloca o voto, se ninguém disser, é 3-0. Se um disser, vamos colocar o voto em sentido contrário, no máximo vai ter um 2-1. Mas 2-1 vai lá, né? O problema é ter que virar de 6 votos, entende? 6 pessoas têm que falar. Isso é algo que ninguém está falando. Eu estou colocando essas questões que chamam a atenção porque, de novo, eu estou vendo muita gente falando de virtualização, colocando tudo como se fosse assim, um grande balaio de gatos. E eu acho que a gente tem que começar a separar.